Salmo 73. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm o coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más, são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho só dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e de todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltada. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Mesmo assim, né, Deus Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderei querer aqui na terra? Ainda que a minha mente e o meu coração enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Essa é Salmo 73. Então, que palavra maravilhosa, né? O salmista Asaf, ele passou, né? É um salmo levítico, ele passou por esse momento da vida dele, ele quis questionar, né? Que adianta nós fazer o que é certo? Que adianta se conservar puro, sem pecado e viver assim, né? Vivendo a vida que Deus quer que a gente viva, separado do mundo, honesto. E a gente todo dia tem aquela batalha do dia a dia, as coisas pra gente ir conquistando, trabalhando. Aí tem lutas, doenças, dificuldade. Aí ele quis olhar para aqueles que têm muito dinheiro, os gananciosos, poderosos, que não ficam doentes, têm dinheiro, têm plano de saúde, tem pessoas para trabalhar para ele e ficam ainda fazendo planos e trabalhos que julgam outras pessoas ou ganham em cima daquelas pessoas, né? E ele quis olhar para eles e ele, Senhor, quase me desviei, mas eu entendi. Quando eu entrei no templo, eu entendi. O templo, né? Casa de Deus, presença de Deus. Quando ele voltou de novo à presença de Deus ali, aí ele entendeu que o fim dos maus,
logo vai acontecer o fim deles. Não tem Deus. Porque quem tem Deus, quem está na presença de Deus, tem tudo. Foi o que ele falou, né? Se eu tenho a ti, Senhor, no céu eu só tenho a ti. Então o que é que eu poderei querer aqui na terra? Nada. Por isso que em Mateus, acho que é Mateus 6, que Jesus fala assim: buscai as coisas que são lá do céu, as coisas do reino de Deus, buscar as coisas do alto, né? As demais coisas serão acrescentadas, mas que a nossa prioridade seja as coisas do reino de Deus. Que nossa prioridade seja se aproximar mais da presença de Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima da presença de Deus, a gente vê o quanto a gente precisa mais, a gente é mais necessitado de estar mais perto, para que não venha esses momentos da gente querer olhar para trás, olhar para os outros. A gente tem que firmar o nosso olhar em Cristo, né? Em Cristo. Quanto mais a gente está ali no caminho, que Jesus é o caminho, é o único caminho, né? Para o céu é Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E não é sendo uma pessoa boa que faz você trilhar nesse caminho. Não é sendo uma pessoa honesta. É quando você está na presença dele. Porque o salmista, ele começou dizendo que ele fazia as coisas certas, né? Fazer o papel dele correto, como uma pessoa cidadão direito, mas ele só entendeu ali quando ele chegou no templo, na presença de Deus. Então, enquanto a gente só é um cidadão correto e tal, pessoas boas que pagam seus impostos, pessoas boas que fazem tudo direito, obedecem à lei, não quer dizer que ela está indo no caminho para o céu, não, porque o único caminho é Cristo. Então, quando ele percebeu, quando ele entrou, aí eu entrei no templo, aí eu entendi, né? E eu vi, Senhor, que é a tua presença, é a tua presença. Se eu tenho a ti, então nada mais importa. Então é como Jesus falou, se nós temos ele, né? Se estamos no caminho que é ele, e se nós estamos buscando ele, as demais coisas serão acrescentadas, né? Porque a gente chega num momento a gente não alcançamos a plenitude, né? A gente está conquistando a cada dia, e lá no céu a gente vai viver essa plenitude lá no céu. Mas eu digo assim que a gente tem uma satisfação, sabe? É como se fosse um prazer completo, assim, eu sinto assim a verdadeira paz, né? Que o mundo não entende. Por isso que Jesus, ele sempre falou: não andeis preocupados, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Ore, entre no seu quarto, feche a porta. Porque quando a gente começa a olhar para essas coisas, é igual o salmista, começando a olhar para o lado, para o outro. Eu lembro de Pedro, né? Andando sobre as águas, aí ele começou a olhar para o lado, para o outro, pronto, começa a afundar. E quando a gente se vê pensando nas coisas ao nosso redor, em pessoas e situações, a gente começa a afundar. Mas aí, louva a Deus, porque a cada dia o Senhor renova nossas forças, a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade de nós fixarmos os olhos para Ele de novo. E ali Pedro, quando ele clama: Senhor, ajuda-me, Senhor, e Jesus está ali, segurando na mão dele, segurou a mão dele rapidamente, estava ao lado dele. Às vezes pode até parecer que Deus está longe da gente, que a gente grita, como Pedro gritou, bem alto: Senhor, me ajuda, clamando ali: me ajuda, Jesus. E Jesus estava pertinho dele, só segurou a mão dele. Então, se a gente fixar os nossos olhos em Cristo, voltar, nós temos essa oportunidade, um recomeço a cada dia, um renovo, né? Cada dia Deus tem um renovo para a nossa vida, cada dia Deus tem um recomeço, todo dia o Senhor está ali disposto a nos ajudar, a segurar na nossa mão e nos guiar de novo e botar o nosso olhar assim para Cristo, para o alvo, que é Jesus.
Vai? Então, bom dia. Nessa manhã você possa ter uma manhã abençoada, um dia abençoado e que o Senhor possa mostrar, né? Se tem alguém precisando voltar de novo a olhar para Cristo, né? A voltar de novo à presença dele, que o Senhor possa, né? Chamar a sua atenção e mostrar. E assim o Espírito Santo nos faz através da sua palavra. Então, Deus abençoe a sua vida. Amém.